Pessoal, bom dia. Bom dia ao último dia, né, do nosso congresso, tá? A gente vai agora entrar na sessão no Keynote, né, o Keynote on the Mental Health of Software Development Professionals. Essa é uma palestra que vai ser dada pelo Eduardo Almeida. Ele foi o pesquisador homenageado 2022, né, pela Comissão Especial de Engenharia de Software. E de costume, né, o pesquisador homenageado nos provê uma palestra no ano seguinte, tá? Eu vou fazer uma introdução rápida, Eduardo, sobre o seu CV, extenso CV, mas eu vou dar uma resumida aqui, Eduardo. Eduardo Almeida, ele é doutor, né, em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco. Hoje ele é professor associado da Universidade Federal da Bahia e ele é o líder lá do RISE Labs, né, RISE Labs. Tem interesse na área de arquitetura de software, linha de produto de software, reuso e Empirical Software Engineering. E ele é um membro sênior da ACM e também da Academia Brasileira de Ciências. Tá? Então, resumo bem rápido. Então, Eduardo, eu gostaria que você complementasse um pouquinho mais, porque o seu CV é bem longo. Tá? Então, obrigada mesmo, tá? E fica à vontade. Obrigado, Elisa. Bom dia a todos. Obrigado, pessoal, pela presença aí no último dia, na sexta-feira. E eu vou falar um pouco sobre um trabalho que a gente vem desenvolvendo aí ao longo dos últimos anos, né? Espero aí que seja do agrado de vocês e a gente traga aí talvez algumas pessoas para parte dessa área. Vocês devem lembrar da última Olimpíada, né? Olimpíada de Tóquio. 2020 foi uma Olimpíada bem emblemática, né, que foi na era Covid, não teve, né, os telespectadores como de antemão em outras Olimpíadas. E uma das atenções nessa Olimpíada estava voltada para a atleta Simone Biles, né, que era considerada uma das principais ginastas de todos os tempos, candidata a levar várias medalhas nessa Olimpíada. E no meio das Olimpíadas ela disse, olha, eu não vou competir em diversas provas. Ela anunciou via rede social, teve aquele todo boom, né, em cima dela e da equipe americana. E ela disse, olha, eu não estou bem, eu tenho que focar na minha saúde mental. Né? Foi uma grande surpresa, porque esses atletas são considerados assim, né, para ser super-homens ou super-mulheres. Né? E ela disse, eu preciso parar e eu preciso focar na minha saúde. Né? Tem alguns pontos aí da frase dela. Então, ela disse que de 5 provas, ela só disputou uma individual, saiu de 4 das 5 provas que ela era candidata aí a levar a medalha. Se a gente for para outras áreas, essa questão também continua. Né? A área de cinema e música, entretenimento, né, em geral, no Reino Unido, lançou um relatório recente via Universidade de Lancaster, destacando também problemas nessa área, né, onde eles colocavam ali 2/3 dos trabalhadores dessa área têm enfrentado pressão, diversos têm considerado aí sair da área, né, 66% aí têm considerado deixar a área por conta de algumas características, pressão excessiva, aquela coisa da estrela, assédio, diversos fatores têm contribuído com isso, né? E não apenas o aspecto mental, né, o aspecto da saúde. Isso também tem levado no Reino Unido, nessas questões de saúde mental, a um impacto econômico muito grande, né? Turnover, né, a ausência, onde o custo aí anual varia de 42 a 45 bilhões. Né? Então a gente viu isso em esportes, a gente está vendo isso na indústria do entretenimento e a área de saúde. Né? Vocês devem lembrar aquele período aí que a gente passou da pandemia, os trabalhadores da saúde expostos na linha de frente, né? Teve um movimento muito grande no nosso país, onde os profissionais, enfermeiros e médicos foram bastante reconhecidos, que também gerou um impacto muito grande nesses profissionais, nesse aspecto. Né? Então, a área de saúde também. Nos Estados Unidos, a Associação de Psicologia Americana declarou que eles chamam da crise de saúde mental, né? Que tem atuado e impactado diversas áreas. Né? Um relatório recente também da Sociedade Americana, né, analisando os diferentes perfis, tem mostrado
alguns dados impactantes, né? 65%, né, tem reportado aí que a saúde mental tem impactado a habilidade deles para trabalharem, 40% tem dito aí, olha, a gente tem de burnout, então algo alarmante, né, no mundo todo. E claro, isso também, né, tem impactado no Brasil, né, nossa realidade não é diferente, né? Então a gente viu que isso está acontecendo em diversos setores e no nosso país não é diferente, né? O último assessment da Organização Mundial de Saúde identificou que o Brasil está ali, país líder em ansiedade e o quinto considerando os índices de depressão, né? Então é algo bem complicado aí para a gente tratar, né? Muitos consideram a depressão como o mal do século, né? E vocês devem ter aí, infelizmente, relatos de pessoas próximas que têm passado por esse cenário. Por outro lado, quando a gente olha para o mundo de software, frase lá de 2011, quando saiu no New York Times, olha, software está comendo o mundo, né? A gente tem uma sociedade intensiva em software, em diversos setores. Quando a gente olha aqui alguns dados, mesmo antigos, né? O dado do Rob Omering, sobre linhas de código nos aparelhos de TV ao longo dos anos, a gente vê isso crescendo, né? E com as Smart TVs, esse número aqui certamente sobe. Outros domínios, né? Impressoras, a gente vê aqui também, né? Os dados subindo basicamente, onde você diz, pô, mas a impressora faz imprimir, né, em geral, e essa quantidade de linhas de código aí tem crescendo ao longo dos tempos, né? Quando a gente olha outros dispositivos, outras ferramentas, né? O keynote do Christian Kasser, nessa mesma conferência em 2015, onde ele mostrava dados de o que a gente chama de sistemas altamente configuráveis, né? Ou linhas de produto, sistemas onde tem uma variabilidade muito grande, né? Diversas opções de compilação. A gente vê aqui o exemplo do kernel do Linux, né? Então isso gera, claro, uma complexidade a mais no desenvolvimento, né? Os sistemas automotivos, idem. Carros hoje, cada vez mais são aplicações intensivas em software, né? O custo de um carro hoje, parte dele, está em cima de sistemas de controle e no código embarcado nesses dispositivos, né? Principalmente agora com funcionalidades de estacionar sozinho, carros, né, como os carros autônomos de Tesla e outros modelos. Aplicações que a gente tem utilizado também no nosso dia a dia, né, redes sociais, se a gente olhar aqui dados de 2017 de WhatsApp, né? Então a gente está falando de aplicações que trafegam 55 bilhões de mensagens enviadas por dia, mais de 1 bilhão de usuários ativos mensais, né? Mais de 1 bilhão de vídeos compartilhados todo dia, né? Então são sistemas que estão aí 24/7, né? No Brasil, por exemplo, é mais fácil a gente ver o WhatsApp fora do ar por uma decisão judicial do que muitas vezes por uma decisão técnica. Então, são aplicações, à medida que software tem ganho essa importância toda na sociedade, né, são aplicações que, do ponto de vista de quem especifica, projeta, implementa, testa e evolui, geram certamente um nível de estresse muito grande, né? Lá atrás, Fred Brooks já dizia, né? Olha, desenvolver software com chat GPT ou não é algo complexo e vai continuar sendo complexo. A gente não tem nenhuma bala de prata, né? Diversos fatores estão envolvidos aí no processo. E aí, recentemente, o Stack Overflow lançou, né, um dos seus surveys anuais, onde eles analisam linguagens que estão sendo mais utilizadas, que estão sendo mais requisitadas pelo mercado. E no reporte de 2022, com mais de 70 mil desenvolvedores, eles começaram a observar também que alguns aspectos estavam começando a se destacar, né? Dentre eles, há o que eles chamavam ali, né, de neurodiversidade, né? Então, em 2022, mais desenvolvedores estavam identificando ali terem problemas como ansiedade, né, aspectos relacionados ao emocional, né? Então, e isso também eles identificaram que é algo que estava crescendo, né? Teve 20% de crescimento com relação ao ano anterior,
né? Então, mais um dado aí que chamava a atenção. A gente está falando aqui de mais de 16... Alô? Então, isso motivou o nosso primeiro estudo. A gente olha, essa questão de saúde mental é algo que certamente pode estar impactando aí a área de desenvolvimento de software, né? Então, a gente reuniu um time, né? Nesse momento eu estava na UCI, eu estava trabalhando com outra coisa, eu estava trabalhando com arquitetura de software, lá no grupo do André, com o professor Iftek Arra também, tinha acabado de chegar, mas a gente estava observando esse fenômeno que estava o tempo todo ocorrendo ali nos arredores da UCI, ia falar UFPE. Que fenômeno era esse? O que o New York Times chamou alguns anos antes de geração Adderall, né? Adderall, ADT for All é o nome do medicamento. E qual era a ideia que estava rolando aqui por trás? Alguns de vocês já devem ter aí indícios do que estava acontecendo, né? Adderall é um medicamento para déficit de atenção, ou seja, pessoas que têm o déficit de atenção. Isso foi identificado lá atrás, principalmente em algumas crianças, alguns adultos mais à frente também foram identificados com essa doença e são prescritos medicamentos, né, para a pessoa ter mais foco, conseguir se concentrar nas suas atividades. O problema é que esses medicamentos começaram a ser consumidos, por exemplo, por estudantes. Né, estudantes estavam tomando esses medicamentos para realizarem provas. Naquela semana de prova, tinha estudantes que falavam, olha, a gente está aqui, né, tomando a pílula e aí, com isso eu consigo estudar 12 horas, 14 horas, eu consigo ficar na biblioteca ou no meu dorme ali, estudando sem me desgastar. Isso é algo que vem sendo amplamente explorado, estudos são feitos, tentando identificar, por exemplo, se existe, de fato, melhorias para esses estudantes que têm consumido esse medicamento sem ter o déficit de atenção. Né, as melhorias, em geral, são mínimas para aqueles estudantes que já performam bem. Né, para alguns que não têm um desempenho tão bom, ele tem algumas melhorias, mas nada significativo. Né, fora isso, a gente tem uma série de problemas que podem levar o uso desses medicamentos por pessoas que, de fato, não têm a doença. Né? Por exemplo, ataques de pânico e alguns outros que a gente vai estar abordando aqui. Esse negócio nos Estados Unidos ele tem um impacto muito grande. Né? A nação já foi chamada de ADD Nation, tem um livro sobre isso, né? A nação do déficit de atenção. Netflix recentemente lançou um documentário, né? Se vocês não assistiram, eu recomendo aí assistir esse documentário. Ele mostra diversos setores e alunos, né, principalmente, tomando esses medicamentos, mas fala também, dá um spoiler ali, né, tá bem pequeno, de alguns programadores que estavam começando a tomar esses medicamentos sem ter o déficit de atenção para tentar aumentar a sua produtividade, conseguir ficar mais focado, principalmente em determinados ambientes de startups, onde tem aquela cultura de trabalhar 14 horas por dia, 18 horas por dia, sábado, domingo. Né? E a gente fez, não, então vamos analisar isso da nossa abordagem clássica, né? O que minerar alguns desses fóruns, porque não deve ser fácil conseguir pessoas para falar sobre esse aspecto, uma pessoa que diga, não, olha, eu estou tomando um medicamento sem uma prescrição médica, né? Eu consegui no black market aí e estou tomando. Né? Então, a gente partiu para analisar as mídias sociais, né? Algumas redes como Quora, Reddit e outras, em busca de posts, né? Que mostrassem pelo menos alguns indícios que isso, de fato, estava acontecendo. Né? Sendo que, alguns... né, sites, white reports ou mesmo matérias de journal estavam cada vez mais mostrando essa incidência, principalmente no Silicon Valley, né, onde tinham, de fato, algumas pessoas que estavam começando a usar medicamentos como esse para melhorar sua produtividade, ficar mais focado, enfim.
Né? Aqui vocês estão vendo alguns comentários desses programadores e desenvolvedores curiosos em algumas dessas redes, desses sites como Reddit, Quora, Stack Exchange, sobre o tópico, né? Do tipo, olha, Silicon Valley, né? As pessoas estão de fato tomando esses medicamentos, quais medicamentos estão sendo usados, quais os objetivos para o uso desses medicamentos. E aí a gente submeteu um projeto na UCI, a gente teve um financiamento inicial, e a gente chamou esse projeto de Dark Side, né, da engenharia de software, né, o uso de estimulantes entre profissionais de software. Então, a primeira parte, a gente analisou essas redes sociais, para tentar entender um pouco do que estava sendo discutido ali. Então, o objetivo, investigar a prevalência do uso de estimulantes, entender os fatores e o impacto, de certa forma, desse uso de estimulantes e, se fosse possível, identificar estratégias potenciais para mitigar esses aspectos, essa utilização por pessoas que não precisavam. E aí nós realizamos um survey para entender melhor o assunto, o estudo passou pelo IMB na Universidade da Califórnia, todo aquele processo do Conselho de Ética, demorou um certo tempo, e aí a gente seguiu em frente. 59 profissionais de software resolveram participar do survey de 14 países e deram alguns insights iniciais para a gente sobre essa área que a gente estava começando a investigar. O primeiro ponto era, eles falavam, olha, a gente identificou que o uso de estimulantes é um aspecto que as pessoas, de fato, nas empresas falam umas com as outras. Os amigos falam entre si sobre o uso de estimulantes. 54% desses profissionais consideram que conseguem obter os estimulantes via os canais não legais, ou seja, sem uma prescrição, sem uma receita médica. A maioria das empresas não tem uma política de verificação dos seus, vamos dizer assim, seus funcionários. Um dos participantes até colocou, ele disse, olha, as empresas estão preocupadas que você tenha uma alta produtividade, mas não necessariamente como você está fazendo para chegar naquela produtividade. Muitas delas, se você estiver tomando ou não alguns desses medicamentos, elas não importam muito, E aí 61% desses profissionais falavam que, olha, tá ok você usar esses medicamentos no ambiente de trabalho, mesmo que você não tenha receita, Algo aí bastante preocupante. E a gente viu que medicamentos como Adderall, Ritalina, Vyvanse são medicamentos utilizados por esses profissionais, ou seja, medicamentos clássicos de déficit de atenção. E aqui alguns aspectos que eles observaram. A gente olhou, olha, o que é que você tem, o que é que os seus amigos, por exemplo, que têm tomado, têm relatado? Olha, eles têm melhorado, dizem que melhora a performance, a pessoa ela fica alerta para trabalhar, ela consegue focar muito mais, ela tem alta produtividade. São alguns dos benefícios que esses profissionais aí estavam reportando. E a gente falou, ok, mas e os drawbacks, os problemas com essa utilização? E eles falavam, olha, tem a irritação, as pessoas acabam ficando muito agressivas. Teve um deles que falou, olha, teve um dia aqui numa tarde que o pau quebrou no escritório, do nada o cara se levantou e começou a brigar, fora outros problemas clássicos como insônia, fadiga, desidratação, etc. São outros problemas aí que a gente identificou, além dos famosos crashes, essas pessoas que trabalham de fato várias horas e após um certo tempo elas têm aquele crash, apaga geral, por 2, 3 dias só dormindo ou vão ser internadas. Então era algo ali bem alarmante. E aí continuou. Olha, 70% consideram que o uso de estimulantes ajuda você a ter uma performance melhor, e apenas 66% não concordavam que o uso de estimulantes devam ser banidos do ambiente de trabalho. Ou seja, você está sob o uso de estimulantes para melhorar a produtividade, é algo aceitável. E aí a gente
terminou esse estudo, né, foi mais ou menos 2019, onde a gente estava ali analisando os dados, 2019 e 2020, e aí veio a pandemia. Né, quando a gente partiu para aquele cenário de pandemia, né, vocês lembram aí da cidade, parece uma cidade americana, mas aqui a gente está mostrando fotos iniciais da China, né, no momento que a pandemia foi identificada em Wuhan. O coronavírus foi declarado, né, como uma pandemia de fato, e aí logo imediatamente a gente estava discutindo o impacto da Covid e tal, e aí falou, vamos dar uma investigada nesse aspecto do ponto de vista de desenvolvimento de software. Né? Uma série de pesquisas têm sido feitas aí nessa linha, então a gente montou um time com pessoas com diferentes expertise de diferentes regiões, onde a gente queria tentar também atingir desenvolvedores ou profissionais de software de diversos locais. Né? Então, tinha gente dos Estados Unidos, pessoal de empresas, né? O Nat estava migrando da Microsoft Research para o Facebook, o Pavnit, que é um engenheiro de cientista de dados da Microsoft, Gal, que era uma ex-aluna de David Lowe, que estava na China, e Iftekha, eu e Paulo, Brasil e dos Estados Unidos. E o objetivo desse estudo foi entender o impacto da Covid-19 em desenvolvimento de software. Né, a gente definiu ali duas questões principais de pesquisa para esse estudo. A primeira delas era entender o impacto da Covid nos projetos, né, então está um pouco fora aqui do contexto desse talk. E o segundo era, olha, além do impacto, por exemplo, em aspectos como complexidade de código, o número de bugs que pode estar aumentando ou não, o número de discussões, a gente também queria entender qual era o impacto da Covid-19 na saúde, vamos dizer assim, mental desses desenvolvedores, né? O bem-estar desses profissionais de software como um todo. Partimos para aquela abordagem clássica, né? Lincoln e companhia, Léo Murta, aí conhece muito bem, minerar os repositórios, coletar uma série de dados, analisar a janela antes, janela depois. Então, a gente passou ali um ano, olhando um ano antes da Covid, como é que a coisa estava, e no momento que a coisa chega, como é que aspectos como o número de bugs, complexidade de código, o número de contribuidores diminuía ou não, e por quê. E uma vez que a gente identificou esses aspectos de cerca dos 100 principais projetos do GitHub, a gente partiu para realizar um survey onde a ideia era aprimorar e melhorar alguns pontos que a gente tinha identificado com os dados quantitativos e ter alguns outros insights. Né? Então, nós fizemos um survey, principalmente para responder aquela segunda questão de pesquisa, onde a gente teve dados aí de 279 profissionais de software de mais de 30 países. E aí a gente analisou diversos aspectos. Né? Entre eles, a gente identificou, olha, 34%, quase 40% do survey falaram, olha, não, a minha insônia aumentou, né, durante o período da pandemia. Né? Foi um período bem tenso, todo mundo se lembra daquilo ali. Os níveis de estresse aumentaram, né, depois que alguns profissionais começaram a trabalhar de casa. Né, um deles colocou aqui, olha, eu estou depressivo, eu estou tomando medicamentos, fazendo terapia, né, meus ataques de pânico aí aumentaram. Né, tinha desenvolvedores que falavam, olha, um profissional que trabalha comigo morreu e eu estou com medo também que eu possa ser o próximo, enfim. Né, 35% quase ali dos participantes mencionaram que, óbvio, o nível de felicidade deles não aumentaram durante a pandemia. Atividades de mentoring também foram coisas que diminuíram, né? Não tinha aquele processo de receber os novos colaboradores, de trabalhar em conjunto no início do projeto, então foi algo que impactou ali durante a pandemia. E um aspecto que a gente observou, interrupções, né? O fato de você estar ali trabalhando em casa, principalmente para aqueles que tinham filhos também ali ao redor, se estava tendo algum impacto ou não. Mas os profissionais começaram a falar ali que isso não era algo que estava impactando. Né? Esse trabalho foi publicado ano passado na TSE,
Vocês podem ver aí, se quiserem, mais detalhes depois. Mas, de novo, o que passou para a gente ali durante aquele estudo foi, olha, tudo bem, a gente estava vivendo, né, um período de pandemia, né, uma situação, vamos dizer assim, que estava impactando o mundo todo em diferentes áreas, e a saúde mental estava, de fato, sendo extremamente impactada, né? Se você fosse um gerente de projeto, um engenheiro de software, um engenheiro de testes, enfim, todas essas pessoas estavam, de fato, relatando problemas com a pandemia. Então, era um estudo diferente do cenário anterior, onde as pessoas estavam buscando aumento de produtividade, tomando, por exemplo, pílulas. Nesse cenário aqui, a gente estava numa situação atípica. E aí, depressão, ansiedade foram alguns dos tópicos que apareceram muito durante a pandemia, né? E isso aí foi um input muito grande para a gente realizar o nosso terceiro estudo, né? A gente falou, olha, a gente olhou uma situação que foi diferente, né, durante a pandemia. Vamos ver agora a realidade. Claro que ia ter os reflexos e os impactos da pandemia, mas como era que estava essa situação toda, né? Então, a gente conduziu um terceiro estudo, que o objetivo foi entender, né, quais eram os principais aspectos que ainda afetavam a saúde mental de profissionais de software no seu trabalho. A gente discutiu como é que a gente poderia fazer isso, ou acesso a determinados dados. A gente montou, basicamente, uma equipe similar, né? Aí Ingrid se juntou ao nosso time. Vocês devem, parte da comunidade brasileira aqui deve lembrar, a Ingrid deu um relato numa palestra dela, um problema que ela teve com depressão. Essa palestra foi divulgada na SBC, então ela já estava também investigando esse assunto, era algo que tinha impactado ela, e ela tinha um interesse também de olhar um pouco mais para esse assunto. Aí nós trouxemos o André, convidamos o André, que é um professor da USP, focado nessa parte de psicologia, nessa parte de neuropsiquiatria, para nos ajudar um pouco mais a entender aspectos relacionados à saúde mental, que pontos a gente não estaria ali cobrindo. E a gente tinha o envolvimento de outros membros, né? Rafael, professor da Federal de Sergipe, Michele, que estava realizando pós-doc conosco, o IFTEC da Califórnia, e a Shui, que era aluna dele lá na UCI. E aí o nosso primeiro ponto foi, ok, a gente já tem um certo... A gente conduziu 2 outros estudos anteriores. Como é que a comunidade de engenharia de software tem também observado alguns desses aspectos? Quais desses aspectos têm sido mais investigados, né? Então, a gente viu, olha, a comunidade tem olhado para características do que forma um grande engenheiro de software, o que forma um grande gerente de projeto, quais desses aspectos têm influência dos aspectos sócios e aspectos humanos e sociais. Outros estudos estavam explorando hábitos de trabalho dos desenvolvedores, tanto em projetos open source quanto em projetos industriais. Outros estudos tinham olhado, né, aspectos do tipo, olha, programadores trabalham durante a noite, qual é o impacto disso? Eles têm trabalhado durante o fim de semana, eles estão satisfeitos ou não com essas demandas, até coisas do tipo, né, novas ferramentas aí são descobertas nesses ambientes. Foi um estudo do Emerson, bem interessante, que foi publicado no ICSE, e um estudo do Tom, onde o impacto era analisar música, né? Hoje, raramente você chega numa empresa e você não vê desenvolvedores ali com os seus fones, alguns deles dizendo, não, aqui é para eu não ouvir a conversa ao meu redor, então aqui é para eu focar mais. Muitas vezes não estão ouvindo nada ali, estão apenas para se concentrar mais. Então, diversos aspectos estavam sendo explorados, e algumas dessas pesquisas estavam tocando em pontos que a gente acreditava que, de certa forma, tinha um impacto na saúde mental, né? Por exemplo, tinha um trabalho aqui da Natália, que foi bem interessante, quando eles olhavam questões de insônia, né? Então, eles fizeram um estudo experimental,
Os estudantes iam lá, ficavam um tempo sem dormir para executar determinadas tarefas e eles comparavam o desempenho, o impacto desses estudantes no projeto para tentar ver se, de fato, o sono impactava e como impactava na performance desses profissionais. Outros estudos estavam focando em o que acontece quando os desenvolvedores estão infelizes, né? Qual é o impacto nesses trabalhos? Isso impacta negativamente na produtividade, isso impacta negativamente na qualidade do código que é desenvolvido. Outros estudos também, envolvendo o pessoal da Microsoft, analisava aspectos relacionados à produtividade, ambiente de trabalho, do tipo, olha, se você trabalha em estações que são ilhas ou se seu ambiente de trabalho são aquelas salas mais isoladas, será que isso tem algum impacto na sua produtividade? Até o que é que seria um dia bom na vida de um profissional de software ou a utilização de marihuana, ali, de cannabis, para ter uma performance melhor ou diminuir os níveis de estresse. Então, a gente estava observando que coisas como insônia, que diz que está relacionado ao sono, níveis de estresse, ambiente de trabalho, eram algumas coisas que, de fato, estavam tendo um certo impacto na vida desses profissionais de software, e nós vimos que outras áreas também tinham identificado algumas dessas características, né, em ciências sociais, como a administração, como impactantes também no ambiente de trabalho. E aí a gente partiu para o nosso estudo, né, foi um estudo bem amplo, vamos assim dizer. A gente pegou várias dessas facetas para analisar. Né, então a gente queria saber quais eram as principais, né, os aspectos de saúde mental que estavam, as principais doenças, né, de saúde mental que estavam afetando esses profissionais e quais eram as experiências associadas com eles, se era depressão, se era ansiedade, se esses participantes já tinham algum histórico de saúde mental. A gente viu também em outras pesquisas, em determinadas áreas, que atividades de lazer, práticas de esportes são fatores que podem mitigar e melhorar a incidência dessas doenças. Então, a gente queria também observar, né? A gente vê várias empresas que têm, algumas empresas grandes, principalmente lá fora, né? Que você tem quadras, você tem equipamentos de ping-pong, sinuca, boliche, videogames, e se isso, de certa forma, impacta nos profissionais de software, se esses profissionais de software, de fato, estão utilizando essas áreas. A gente queria analisar também quais características na natureza do trabalho são associadas com saúde mental, por exemplo, se esse programador, se esse profissional é um profissional freelancer, se ele é contratado, se um determinado perfil, se ele é um engenheiro de software, se é um engenheiro de teste, se é um arquiteto, é algo que pode levar uma incidência maior da ocorrência de saúde mental. Quais características no ambiente de trabalho também podem levar a algo nesse sentido, né? Por exemplo, como eu falei, o fato de você estar ali trabalhando em a estrutura física mesmo do ambiente de trabalho, se aquilo ali tem impacto, né? Alguns trabalhadores alguns profissionais durante o período da Covid tiveram que trabalhar de casa. A gente viu muitos relatos de trabalhadores do tipo, olha, finalmente a minha empresa mandou, né, uma cadeira para eu trabalhar, e isso aqui, de certa forma, estava impactando. Eu estava trabalhando na cozinha, na mesa da cozinha de casa, eu não tinha uma internet muito boa, eu estava trabalhando com a cadeira do meu filho de bebê ali do lado, então algo que a infraestrutura se mostrou ali importante também. E a quinta questão que a gente estava observando era aspectos relacionados principalmente à carga horária. Esses participantes, de fato, a gente sabe que a nossa área, né, as pessoas na indústria trabalham muito mais do que o 8 horas por dia. Aqueles tempos de release, normalmente você tem um pico de pressão muito grande.
né, desses trabalhadores, uma demanda muito grande, você tem uma entrega, você tem correções, então a gente queria analisar se esses aspectos também, de certa forma, poderiam ser triggers aí para a ocorrência de saúde mental. A gente ficou ok, como é que a gente pode analisar esse aspecto, como é que outras áreas têm feito estudos desse tipo, e aí nós decidimos fazer um outro survey, né? A gente até tentou abordar algumas empresas para, olha, vocês têm interesse nisso? A gente poderia conversar com alguns dos seus funcionários sobre o assunto, mas aí as empresas falavam, olha, é algo interessante, mas eu não quero muito falar sobre isso, então, né, talvez as empresas não querem também, de certa forma, ver ali uma realidade onde os seus profissionais estão trabalhando muitas vezes em situações que não são as mais favoráveis para a ocorrência desses aspectos. Algumas empresas falavam, é um ponto muito interessante, mas a gente está sem tempo, a gente sabe que saúde mental é um ponto importante, me mostra depois os resultados da pesquisa e a gente vê o que é que nós podemos fazer em termos de colaboração. Eu conversei com as 5 ou 6 empresas locais, médias, grandes, e o feedback normalmente era esse, do tipo, olha, se for uma pesquisa para eu distribuir aqui, eu distribuo e tal, peço para os meus colaboradores, de certa forma, participarem, mas você vir aqui conversar, entrevistar o pessoal, eu não sei, até por conta das atividades aqui, se não vai atrasar o desenvolvimento, enfim, sempre tinha uma situação desse tipo. E aí nós partimos para projetar o survey, né, como a gente tinha, né, um profissional, um pesquisador dessa área de psiquiatria, psicologia, ele falou, olha, a gente deve também usar um instrumento chamado PHQ-9, que é utilizado para identificar índices de depressão. Então, ele tem uma série de questões e ele analisa as 2 últimas semanas, você responde com relação às suas 2 últimas semanas, e ele lhe dá um score ali no fim desse processo, dizendo se você está ali com alguns indícios de uma depressão moderada, uma depressão mais forte e tal, que indica um possível acompanhamento. Então, um dos componentes do nosso survey era uma sessão com esse PHQ-9, e a gente, de fato, também contactava esses participantes se a gente tivesse identificado aqui alguns dados que levantassem alguns flags nesse sentido. Foi um projeto que a gente também passou por todo o Conselho de Ética, a gente teve que submeter na Plataforma Brasil, seguir todos os trâmites até que a gente tivesse o ok para conduzir a pesquisa, Assim como o anterior, esse também aqui passou pelo Conselho de Ética, porque a gente ia ter dados das pessoas e tal. Só algumas características de LGPD, antes que Juliana ali me pergunte, eu não sei responder muito bem alguns desses aspectos. Mas vamos lá, a gente fez uma divulgação maciça, nós conseguimos dados de 500 profissionais, esses profissionais vinham aí de 35 países, para a área de software, para a área de computação e para a área de software, a gente até disse, é um número interessante, Normalmente, esses números, quando escalam muito, são principalmente pesquisas relacionadas à Microsoft Research, o Tom Zimmerman tem ali acesso a um universo muito grande de profissionais e alguns daqueles acabam participando, mas tirando dados de Microsoft, a gente considerou que a amostra para a área de engenharia de software era, de certa forma, significante. Por outro lado, quando a gente olha para estudos na área de saúde, por exemplo, você acrescenta alguns zeros aí nesses nossos números e a gente olha e diz, a gente precisa evoluir muito nesse aspecto, Tanto olhando ciências sociais, quanto olhando a área de saúde como um todo. Eu trouxe aqui alguns dos resultados, alguns pontos aí que eu considerei relevantes. Vocês podem, se tiverem interesse, ver depois maiores detalhes no site. Então, no artigo que a gente está para submeter, mas que já está no archive. O primeiro ponto que a gente analisou foi com relação às doenças, as incidências, o que era que aparecia mais ali.
né? Então, dos nossos participantes, 30%, né, reportaram, né, que eles tinham sido diagnosticados com algum problema mental no passado ou atualmente, sendo que a maior incidência era ansiedade e depressão. A gente já tinha visto ali que ansiedade e depressão é algo que tem ocorrido mundo afora. O Brasil é o primeiro país no mundo em ansiedade, o quinto em depressão, mas aqui a gente está falando de dados gerais, né? Então, essas foram os mais representativos. E apareciam coisas terríveis como essa aqui, né? Tinha, em uma das questões, tinha um trecho lá que o profissional dizia: olha, eu queria, né, acabar com a minha vida, mas eu acabei saindo do meu emprego, perdendo meu emprego ali, por conta da depressão. Outro falava, né, eu tinha medo dos meetings, das reuniões com meu chefe, tinha problemas de insônia, estresse permanente, eu tinha que tomar medicamentos. Então, era algo que a gente estava vendo ali, mais uma vez, né, ocorrendo, essa ocorrência de problemas com saúde mental nos profissionais, né? 126 dos 500 participantes foram diagnosticados com depressão severa ou moderada, o qual já se garante um tratamento, deve-se ter um tratamento para depressão envolvendo terapia e medicamento, né? Então, algo bem grave aí em cima dos nossos profissionais. E a gente identificou também, isso aqui foi um dado alarmante, né? 20% praticamente dos nossos participantes sem qualquer incidência de problema relacionado à saúde mental foram diagnosticados com depressão severa ou moderada, aquela que garante tratamento, né? Ou seja, aquela pergunta lá que a gente fazia, aquele conjunto de perguntas que a gente fazia com o PHQ-9 dava esse indicador, e a gente viu que algumas pessoas que não tiveram nenhum problema no passado, com base naquilo ali, foram identificados com esses indícios de depressão. E aí, quando a gente contactou essas pessoas, né, e aí, vamos contactar ou não? Aí André, que era o responsável por essa área, disse: olha, a gente precisa dar esse feedback, precisa conversar com essas pessoas. Quando a gente contactou, algumas delas falavam: realmente eu não estava num período muito bom, obrigado aí pelo feedback, é algo que eu vou correr atrás, eu vou tentar uma terapia, ou eu já estou fazendo uma terapia, eu já vou começar a usar medicamentos para tratar desse assunto. O segundo aspecto que a gente analisou foi aquele que eu comentei. Algumas empresas oferecem, né, desde programas como DIMPASS ou outros benefícios para os seus colaboradores. E aí a gente viu que, de fato, né, durante a pandemia, já era esperado aqui, né, os profissionais reduziram a quantidade de exercício físico, essas interações, beleza, isso aqui, de certa forma, era esperado. Durante a pandemia, tiveram aqueles lockdown, como todo, ninguém estava indo fazer exercício físico na rua, enfim. E aí, por outro lado, aqueles profissionais que tinham histórico já anterior, né, ainda fizeram menos ainda, né? Então, algo, de novo, mais complicado. Esse grupo também ele gastava menos tempo aí com a sua família, né? Então, algo também... algo que precisava, de certa forma, uma atenção. A gente viu que os ambientes de lazer, muita coisa que essas empresas oferecem, não são muito utilizados também por algumas dessas empresas. Nós fizemos um recorte com relação à natureza do trabalho, analisando o tamanho das empresas que esses profissionais trabalhavam. Então, a gente tinha lá um recorte por diferentes sizes, né, o tamanho da organização, assim como o tamanho do time, né? Se você trabalha com times menores, a gente tem aquele indício que seus times menores, você tem um contato maior com o seu time, aquilo pode levar a uma proximidade maior e, em teoria, as pessoas estariam mais felizes, enfim. Se o tipo de trabalho, se é um profissional freelancer, se era um profissional CLT, se era apenas consultoria, se isso também tinha algum determinado impacto, e se o papel que aquela pessoa desempenhava
no projeto tinha alguma correlação aí com os índices de saúde mental, né? Então, a gente acreditava, por exemplo, que, olha, os engenheiros de software, os programadores, esses caras estão no nível de estresse muito grande, certamente eles vão ter aí uma incidência maior. E aí a gente analisou esses aspectos todos, né? Deles a gente identificou que os profissionais que tinham históricos de saúde mental, tipo de trabalho de freelancer, a gente ficou assim curioso, por que será que o freelancer levantou essa flag aí e o engenheiro de teste são mais associados com isso? Isso aí foi uma surpresa. A gente esperava, nossa aposta inicial era, não, se tiver problema vai ser aqui com o engenheiro de software, talvez, sei lá, o gerente de projeto, né, por receber, ter que lidar com o cliente, ter que lidar com a equipe, ter uma série de pressões associadas a prazo e custo do projeto. Mas o papel que apareceu ali foi o engenheiro de teste e o freelancer são pontos aí que a gente deve tentar explorar em pesquisas futuras, né? A gente tem visto que a área de engenharia de software tem feito alguns estudos para entender melhor tanto o engenheiro de software, eu mostrei aqueles 2 papers, quanto os gerentes de projeto, mas a gente pouco sabe do engenheiro de testes, né? Então, isso disparou um estudo no nosso grupo, onde uma aluna minha de doutorado, ela tem feito um trabalho de, um pouco naquela linha, de investigar mais o engenheiro de testes, né? O que faz um engenheiro de teste distinguished também. Então, a gente olhou, fizemos entrevistas com vários engenheiros de testes, fizemos survey, e a gente analisou também com o apoio do pessoal lá de Neuroscience, Brain, né? Então, engenheiros de testes realizando determinadas atividades com sensores cerebrais e a gente analisando, tentando identificar alguns padrões, áreas que estão sendo mais exploradas durante determinadas atividades, com o uso de eye track e aspectos de EEG. Deixa eu ver se tem uma água aqui. Não tinha só. A gente analisou também o ambiente de trabalho, né? Então, você tinha profissionais que falavam, olha, meu ambiente é perfeito, infraestrutura muito boa, eu tenho cafés, donuts, salas de videogame, etc. E outros que falavam, olha, muito barulho, né, interrupções a todo tempo, eu tenho horas fixas quando eu trabalho no escritório. Mas, em geral, a maioria dos participantes reportaram ali que eles estavam satisfeitos com o ambiente de trabalho, né? Então, o ambiente de trabalho não era algo ali que também estava impactando muito forte. Mas aí, aquilo que eu falei, né? 61% dos respondentes nunca usam essas facilidade nas suas empresas, né? Algumas daquelas empresas que têm várias infraestruturas, mesas de ping-pong, sinuca, salas de videogame, não são utilizadas. Outras que têm salas de dormir, redes, a maioria também não utiliza. Ou seja, alguns desses aspectos que também podem contribuir para fortalecer a saúde mental desses profissionais, a gente também, né, se incluindo, não acaba explorando muito. Né? E a gente viu que quase 30% dos nossos participantes não se envolvem em atividades, por exemplo, sociais, que essas empresas acabam organizando. Né? Alguns participantes falaram, minhas empresas têm alguns encontros sem happy hour, mas eu nunca vou lá. Eu já fico tempo demais com o pessoal do trabalho e eu vou encontrar essas pessoas de novo nesses ambientes sociais. Não, ou eu prefiro ficar em casa, ou eu prefiro sair com meus amigos ou ficar online nas minhas redes sociais. Eram alguns dos feedbacks aí que a gente respondeu. A maioria dos participantes, né, falaram que tem um relacionamento bom aí com seus colegas, mas, né, quase 40% falaram que não estão satisfeitos com o trabalho. E isso, de certa forma, impacta, né, o fato de você estar trabalhando num local que você não está satisfeito, certamente tem impactos aí na sua saúde mental. O nosso último ponto que a gente analisou foi aspectos mais específicos do trabalho, né? Então, carga horária, deadlines, né? Aqueles períodos, olha, tem um release para entregar para o nosso cliente tal, a data de entrega, como é que isso impacta,
as tarefas que são feitas, trabalhar no fim de semana, interrupções por aplicativos de mensagens, então o fato de você estar trabalhando com WhatsApp, Zoom, ou seja, o tempo todo conectado com a sua empresa e sendo demandado por pessoas de dentro das organizações, né? Então, coisas que a gente já esperava, né? Os profissionais de software trabalham mais horas do que esperado, e isso aí pode ser um aspecto que, de certa forma, impacta aí na saúde mental. A gente viu que os participantes que reportaram que, olha, minhas tarefas nunca são mudadas, né, algo raro, né, sem eu ser notificado, são menos propensos a terem problemas de saúde mental, né? Então, definir muito bem aí as tarefas, um bom trabalho de gerente de projeto, o que a gente já espera é algo que a gente espera também que vai ter um impacto menor na saúde mental. E os participantes também falaram, olha, se eu tivesse mais tempo para realizar, né, as minhas atividades, né, eu teria menos propenso a ter problemas aí com a minha saúde mental. Alguns pontos que a gente já, de certa forma, acreditava, né, os dados também foram nessa direção, né? Esse trabalho, como eu falei, nós submetemos para o ICSI, não foi aceito, recebemos alguns questionamentos da comunidade, mas aí faz parte do processo, e a gente está trabalhando aí nessa submissão para o journal. O artigo já está no archive, quem quiser depois dar uma lida, mandar feedback para a gente, vai ser bem recebido. E aí o último estudo que a gente partiu para fazer nessa área, então a gente fez um primeiro estudo, onde a gente olhou ali pessoas que estavam usando estimulantes para melhorar a saúde mental, ou a sua produtividade, foco, vimos alguns impactos naquilo ali, usamos uma determinada abordagem, mineração de redes sociais, realizamos um survey, identificamos alguns aspectos, realizamos um segundo estudo durante a pandemia, utilizando mineração de repositórios e conduzindo um survey, analisando antes e depois, diversos aspectos também. Realizamos um terceiro estudo, onde de fato foi focado na saúde mental, né, onde nós conduzimos o survey com aqueles 500 participantes, e aí a gente ficou, mas a gente está faltando um pouco mais, que a gente queria, né, um estudo talvez numa determinada empresa ou mais próximo dos profissionais. Então a gente projetou esse estudo para entender alguns aspectos que afetam a saúde mental de profissionais de software, de fato, ali no ambiente de trabalho, né? Então, se juntou Paulo, professor da Rural de Pernambuco, professor Crescêncio, eu e o professor Gustavo Siquara, que era da área de psicologia, da área de neuroscience da Universidade Baiana, a principal instituição de saúde lá da nossa cidade, né, de Salvador, e nós conversamos com algumas empresas e conseguimos convencer uma startup, a Zoomtech, que é uma startup focada é uma health tech, né, oferece 2 produtos, um ligado a monitoramento remoto de pacientes. Então a gente acreditava que eles também tinham médicos que eram cientistas, como no quadro societário, o diálogo ia ser mais fácil para o convencimento, alguns aspectos foram refinados e a gente convenceu a empresa a realizar o estudo. O que era que a gente definiu ali? A gente queria entender como era que aspectos como depressão, ansiedade e níveis de estresse poderiam impactar em alguns aspectos relacionados à qualidade de software. E a gente queria olhar coisas do tipo, assim como aquele estudo lá do TSE, como a qualidade do sono impactava também aqui e como os aspectos de variações de frequência impactavam também nesse processo, né? Então, para fazer isso, nós equipamos 4 desenvolvedores com essas bands que analisavam, né, os aspectos do sono, horário que ele ia dormir, horário que ele levantava, aspectos de movimentação no ambiente de trabalho, monitorava as frequências cardíacas. Então a gente olhava esses aspectos, as variações na hora que ele estava no trabalho, nos horários principais de reuniões, nos dias de entrega.
E a gente tinha um outro mecanismo, já que a gente queria analisar depressão, ansiedade e níveis de estresse, um mecanismo chamado DAS-21, né, que ele analisa com 21 questões esses 3 aspectos. Então, toda semana, os desenvolvedores, no último dia de trabalho daquela semana, eles preenchiam esses dados e enviavam para a gente, e a gente ia compilando como era que isso estava mudando aí ao longo das semanas, combinado com as informações de sono, combinado com as informações de variação de frequência cardíaca. Né? Então, para sono, a gente usou também uma escala de Pittsburgh, um mecanismo que é bastante utilizado. Aí, esse mecanismo tinha sido traduzido para o escopo do Brasil, né? Então, a gente utilizou a escala, então ele olhava questões do tipo que horas habitualmente você foi dormir, quanto tempo você foi dormir, etc. Né? Então, isso a gente coletava de forma automática e ele respondia esses dados também. Então, nós pegamos 4 desenvolvedores. Durante 3 meses, a gente acompanhou esses desenvolvedores. Né? Então, os 4 desenvolvedores, semanalmente, a gente recebia os dados da pulseira, que envolvia dados de sono, dados de frequência cardíaca. Semanalmente, eles respondiam o DAS, que tinha informações de depressão, ansiedade e estresse. Eles respondiam também aquelas informações lá da escala do sono, de Pittsburgh. A gente juntava tudo isso e minerava o código, né, que eles estavam desenvolvendo, olhando coisas como incidências de bugs, complexidade de códigos, smells, tipos de smells, quando estava muito próximo de uma determinada release, o que era que acontecia, quando eram as reuniões de entrega, as reuniões de acompanhamento. Então, a gente começou a fazer toda essa análise em cima dos commits, desses dados que a gente coletava dos questionários e das pulseiras, e tinha essas análises semanais aí em cima dos 4 desenvolvedores. Né? E esses dados estão sendo analisados agora. Você deve estar, principalmente ele não tem esses dados aqui para mostrar ainda, né? A gente está finalizando a análise, mas os dados já estão todos coletados. Um aspecto que chamou muita atenção da gente durante esse processo, e a gente, com o professor da psicologia, o pesquisador da psicologia, a gente estava também, de certa forma, dando esse feedback a gente deu esse feedback para os profissionais. A gente estava vendo um índice muito alto de ansiedade, estresse e indícios de depressão, né, nesses nossos 4 desenvolvedores que a gente acompanhou ali. Alguns deles falavam, de fato, eu estou tendo problema em casa, eu estou tendo problema no meu relacionamento e tal, e a gente foi mapeando aquilo ali e acompanhando o impacto que tinha no nosso código. Né? E aí já está chegando aqui nos pontos finais do meu talk, né? Alguns aspectos que eu acho que são importantes para a comunidade. Acho que esses 4 estudos aí, de certa forma, mostram que a saúde mental é um tema que a gente precisa certamente falar mais, principalmente nas nossas universidades, porque aquele primeiro estudo lá dos estimulantes, a gente percebeu 2 pontos. O primeiro deles, na Universidade da Califórnia, foi um TCC de um aluno, claro, um trabalho menor, mas os cursos onde tinha maior incidência de alunos tomando os medicamentos para, entre aspas, melhorar a sua performance, era da área de computação. Então, era o primeiro, os alunos de computação. Naquela semana de prova, o pessoal estava mandando ver nesses medicamentos. E a gente viu também com alguns relatos que esse histórico a pessoa leva para a vida profissional. Ou seja, ele começa no ambiente acadêmico, tomando aquilo para os exames, e ele leva para o ambiente de trabalho enquanto desenvolvedor, enfim, o papel que ele está atuando, o uso daqueles medicamentos para ter melhor performance, que ele acredita, né, que ele vai ter uma melhor performance, que ele acredita que ele vai ter um foco mais apropriado. Então, a gente precisa falar desses pontos, a gente precisa discutir esses pontos com os nossos alunos também. Do ponto de vista de pesquisa, a gente tem um trabalho do Alexander que foi bem interessante, que saiu na TSE, acho que foi ano passado, onde ele faz alguns pontos similares a esse estudo que a gente tem feito,
O Weimer, da Universidade de Michigan, tem feito alguns estudos, principalmente com cannabis, e esse ano no ICSI ele começou a abordar algumas coisas também com medicamentos para déficit de atenção, mas quando a gente olha para outras áreas, a gente vê estudos sendo feitos do tipo grupos controlados utilizando placebo, grupos utilizando esses medicamentos e mostrando de fato que aquilo ali não tem uma eficácia muito grande, né? Então, como pesquisadores, a gente tem também uma avenida muito grande aí para explorar nesses aspectos, sendo que é um mal aí que tem, o mal do século, né? Depressão, e o nosso país está ali em primeiro nos índices de ansiedade e o quinto nos índices de depressão, né? Então tem bastante avenida aí para a gente explorar. Toda aquela infraestrutura que a gente desenvolveu aqui, ela está disponível, então a gente espera replicar esse estudo também com outras empresas. Eu já conversei com algumas empresas do tipo, olha, tem algum estudo que a gente poderia fazer, porque você sempre eu converso com 3 gerentes de projetos de 3 fintechs, né? E o tempo todo eles falam, olha, o que eu mais vejo agora é a nova geração quebrando, né? Esses crashes, né? Então, ele disse, olha, eu como gerente de projeto, muitas vezes eu viro um psicólogo, onde o pessoal tem chegado para mim dizendo, olha, burnout, eu não estou aguentando, está uma pressão muito grande. E essas aplicações são aplicações 24/7, né? Muitos desses desenvolvedores estão trabalhando da mesma forma como médicos. Olha, hoje você está no sobreaviso. Se a aplicação cair, você vai ter que entrar no ar para colocar essa aplicação no ar. Por quê? A gente está falando de, por exemplo, aplicações como aquelas de maquininhas, e esses sistemas, quando param 5 minutos, essas empresas perdem milhões, né? Então, é uma pressão muito grande em cima desses desenvolvedores. Eu participei em 2008 ou 2009, não me lembro, um projeto de consultoria. Na época eu estava no SES, a gente deu consultoria para uma dessas grandes empresas do ramo financeiro, e o CEO tinha lá os dados, ele mostrou para a gente, ele falava, olha, isso aqui é 5 minutos quando a nossa aplicação para de passar aquelas máquinas, olha quanto a gente perde de dinheiro aqui. Então, esse é um tipo de sistema que ele não pode estar fora do ar. Então, a pressão nesses profissionais é muito grande, né? E aí, por fim, eu queria aí, né, agradecer, né, a toda a comunidade que tem contribuído aí com a minha carreira ao longo dos anos, né? Eu sou muito grato aí para todos que estão aqui, né? Eu comecei no SBES, meu primeiro SBES foi em 2000, né, aqui, lá em João Pessoa. Esse foi o título da minha outra palestra, que eu falava, né, de João Pessoa, Campo Grande. Sérgio, né, falou, você está com a cara meio feia ali, né? Eu falei, talvez eu estava numa sessão de banco, né? Naquela época era junto banco de dados e engenharia de software, talvez eu estava numa sessão de banco de dados ali em João Pessoa, e 23 anos depois eu estou aqui, feliz também que no próximo ano o Léo foi o escolhido, o Léo da minha geração. A gente, né, desde 2000 se cruzava aí em vários SBEs ao longo do Brasil todo. Obrigado, e estou aberto a perguntas. Oi. Juliana e Guilherme, lá vem bomba. Aqui acho que está funcionando. Gente, a gente tem... E esses dados, e LGPD, onde é que você está armazenando isso? Você vai ser preso. Gente, excelentíssima palestra. Muito obrigada. Acho que não tinha tema melhor do que esse para a gente fechar esse CBSoft. Realmente, muito obrigada mesmo. E a gente vai abrir para a questão de perguntas. Eu tenho várias perguntas, mas eu não vou poder fazer as minhas, então, gente, a gente tem que colocar uma ordem nisso, tá? Então, vamos lá. Espera aí. Juliana, pode ser? Takeep, Guilherme. Ó, gente, o buffer aqui não é muito bom não, viu, gente? Então, vai lá. Tá dando ansiedade, né, gente? Ou eu sou péssima moderadora. Gente, só vamos começar aqui. Vamos ser depois vocês falam. Acho que não vai dar tempo, né? Que a gente tem uns 25 minutinhos. Né? Qualquer coisa vocês falam com o Eduardo depois do coffee break. Pode ser? Tá.
Ó, curta as perguntas, tá? Ó. Nada de discurso. Não, eu vou fazer. Tá, não é de LGPD, isso é science bullying, viu? Não pode não, isso. Desculpe, Eduardo, Juliana. show de bola, show de bola. Fico feliz demais, isso está sendo discutido aqui. E a minha pergunta é com viés de gênero, porque os estudos em ciências sociais que eu vim lendo na época diz que esses burnouts em mulheres foram muito piores, com as maternidades, com as tarefas domésticas e etc. E esses quatro, aí são assim, perguntas bem enviesadas para gênero. Tiveram mulheres nesses estudos? Sim, Tem estratificado questões de gênero? sim. Tem algum desses artigos, a gente pega essas informações, inclusive para confrontar o que acontece nos cursos STEMs com outros cursos ou com outras profissões? Foi rápido e não foi de LGPD, tá vendo? Verdade. Eu não estudo só isso, minha gente. Me Obrigadão. desculpe, me desculpe. Show de bola, muito obrigada. Show de bola. Obrigado. Pontos importantes, mas a gente tem. Eu posso disponibilizar, discutir com vocês esses dados depois, obedecendo todos os critérios de LGPD, claro. Pronto. Tá. Não, obrigado. Eduardo, parabéns. O primeiro comentário é te dar os parabéns pela apresentação e principalmente pela brilhante carreira que você tem desenvolvido, se tornando um exemplo para essa geração nova que está aí. Então, isso aí é muito bom e eu estou muito feliz de te ver aqui e mais feliz ainda de ver aquela foto lá que eu não pude ir na sua palestra. Eu tenho duas perguntas básicas para você. Eu adorei toda a estrutura. Ver uma família de experimentos como essa é sensacional. Tá? Eu tenho uma pergunta primária e uma secundária. A pergunta primária é, no seu quarto estudo, qual é a expectativa que vocês têm de eventuais fatores de confusão por conta daquelas pulseiras eletrônicas? Tá? A gente sabe que o processo de medição dessas pulseiras não são muito precisos, eles são muito mais metafóricos do que exatos. E a segunda pergunta é, eu vejo que o trabalho é belíssimo, mas uma grande fortaleza desse trabalho seria ter uma agregação desses estudos. Vocês vão fazer essa agregação como? Essa é a... Vou responder pela segunda primeiro. Não sabemos como fazer ainda essa agregação. Acho que é algo que vocês e a própria comunidade podem nos auxiliar nesse processo. Foram estudos que, de certa forma, eu diria que não foi 100% planejado. Né? Você conhece um pouco do meu trabalho com reutilização na linha da cloud há muito tempo. Fui trabalhar com o André na área de arquitetura de software e quando eu cheguei nos Estados Unidos eu vi aquele pepino ali ocorrendo. Falei, porra, isso aqui é um negócio que eu quero analisar. A André falava, porra, você tá doido, você vai me trazer problema, mexer com esse negócio. E André era o chair do departamento. Né? Eu falava, olha, você é o chair e o departamento está tendo o curso... Eu falei, o curso que está tendo mais pepino é o seu aqui de computação e você é o chair. Aí ele disse, é verdade, então vamos olhar esse negócio aí. E depois veio a pandemia, né? Um evento também inesperado. Eu me lembro que Léo, eu dei uma palestra nesse nosso estudo para o pessoal da Federal Fluminense, Léo e o Guto estavam organizando, falou, pô, mas vocês pegaram o tempo muito exato, assim, que na palestra eu mostrava o tempo que ocorreu a pandemia, se não me engano a RU declarou acho que 11 de março, e eu acho que 15 a gente começou a discutir via Skype o projeto do estudo. Então a pandemia também foi um negócio inesperado. Aí com base naqueles dois assuntos, Ingrid, né, apareceu na história, eu também fui impactado, meu irmão teve uma depressão durante 2 anos, então foi algo muito grave na minha família, eu acompanhei aquilo ali durante 2 anos, me impactou muito. E aí de alguma forma eu queria também contribuir, investigar aquele assunto que mexeu muito ali com minha família, vi o caso de Ingrid, Alessandro também tinha feito um reporte nesse sentido, então, o que é que a gente pode também, né, e deve contribuir nesse aspecto. Então, isso com relação ao primeiro. O ponto das pulseiras, sim, de fato, a gente sabe que podem ter problemas com esses dados
coletados, uma resposta simples e rasteira, né? A gente pensou em mecanismos onde a gente acreditaria que ia ter uma confiança maior nos dados, até o pessoal falou, vamos pensar em uso de smartwatches que seriam mais confiáveis, mas a gente sabe que também tem falhas. O que a gente tentou fazer era, de certa forma, acompanhar os dados semanais. Então, semanalmente, quando os meninos disponibilizavam os dados para a gente analisava, tentava ver se tinha muitas discrepâncias. Se tivesse, a gente chegava logo em cada um desses desenvolvedores para entender se, de fato, teve algum fato ali mais inusitado que ocorreu daquela semana. E quando tinha essas certas discrepâncias, de certo aconteceu. Falava, olha, não, eu briguei na minha casa, ou eu tive problemas com a minha família, eu estou passando um período mal, e a gente viu esse reflexo aí. Então, de certo, até que... Mas a gente tinha esse receio, sim, certamente. Obrigado. Opa, bom dia, pessoal. Eduardo, só uma palavra para resumir tudo isso. Talvez a maioria do Nordeste entenda, fuderoso. Foi muito, obrigado. Muito bom, velho. Surpresa para um bocado de gente comentou, não sabia que o Eduardo estava trabalhando com isso. A palestra surpreendeu muita gente. E nem fala na tua área de atuação. Tem que atualizar aquela bio ali. E aí, bicho, a gente conversou um pouco no avião, né? Que a gente já trocou uma ideia. Eu sentei atrás do Eduardo, a gente foi conversando. E eu queria, né, antes da pergunta, né, reclamar com a galera da organização, porque a última, vai ter 2 sessões no final, e vocês estão fazendo passeio na hora da sessão. Eu vou estar apresentando sobre TDAH e transtorno do espectro autista. Hã? Pronto, aí quem tiver, eu vou estar falando sobre isso, eu comecei a estudar isso daí, aproveitando a oportunidade de fazer propaganda, e eu mando um artigo para vocês, também está nos anais, da trilha de ideias IIR lá. Então, daqueles medicamentos que tu mostrou ali, 2 deles eu já tomei, tomo um, eu descobri que eu tenho TDAH esse ano, e eu comentei em outra sessão que em nenhum congresso eu conseguia participar direito e fazer perguntas. Quem teve em sessão comigo viu que eu era o chato de fazer pergunta o tempo inteiro. Até ficar sentado me incomodava. Eu ficava levantando, mexendo e tal, e aqui, tranquilo, eu surpreso com a minha tranquilidade e o meu foco. Durante o doutorado, eu tenho até um easter egg, que se botar meu nome entre aspas, em modafinil, vocês vão encontrar minha tese no Google. Está escondido lá, porque eu comprei no Black Market isso daí, porque eu não conseguia focar direito, tinha uma filha, bebê, e era à noite que eu virava à noite, eu comprei para tirar o sono, era isso daí. Não aconselho vocês fazerem isso, procurem a ajuda de um profissional. E falando nisso, profissional, muito bom que tu estás fazendo isso com interdisciplinaridade, né, com gente que entende do assunto. E é importante até vocês diferenciarem, né, transtornos neuropsiquiátricos, eu estou trabalhando com uma psicóloga, transtornos neuropsiquiátricos, depressão, ansiedade, e a gente tem os outros transtornos neurológicos aí, né, neurodiversidade, que entra TDAH, dislexia, espectro autista, são coisas diferentes, a gente pode estar, mas é sempre legal estudar separado. Eu vejo que tu está fazendo isso daí em estudos diferentes, e mudou muito a minha perspectiva com alunos, isso do burnout, tudo, né? Eu até te falei, eu orientei um TCC que tinha a ver com transtorno neuropsiquiátrico, e satisfação do trabalho tem correlação com isso, depois a gente troca figurinha com isso daí. Mas mudou a minha perspectiva com alunos. Então, tem muita coisa. A cultura da gente é de estimular muito... eu falei com o Leopoldo aqui, a gente cria isso né, quando tu fala departamento, né, computação, né, não era surpresa. E a gente cria isso passando tarefa, projeto, aula. Aí eu queria uma reflexão para tu trazer até para a gente aqui, a tua opinião sobre o que é que mudou na tua perspectiva na profissão e como docente também e orientador de pesquisas, o teu trato com as pessoas para cuidar dessa saúde mental, que a gente é gatilho, às vezes, né, de tarefa e de ansiedade. Então, eu queria ouvir isso, né, para a gente aprender um pouco. Obrigado. Assim, eu acho que cada dia a gente é surpreendido de uma forma, né, aprendendo dia a dia. E eu acho que o que eu tenho tentado levar para mim não significa que eu tenha, né, sucesso ou conseguido fazer isso, mas o mantra que eu tenho tentado colocar para mim em prática é que a gente não sabe o que está acontecendo na vida e na cabeça das pessoas, né? Então, tente ser gentil e tratar da melhor forma possível ali, porque cada um está travando ali sua guerra, sua batalha, e muitas vezes aquilo ali é silencioso, né? Então, você não sabe e, assim, de certa forma, me sinto até mal. Teve essa semana...
eu fiquei sabendo de um colega nosso e tal, que estava com um problema, né, grave de saúde, não tinha externado, e eu me vi assim em determinadas interações com esse colega, onde acho que em determinados momentos eu não falei coisas apropriadas ou no nível adequado. Então, por isso que eu digo, né, dia após dia, e aí depois, aqui durante o evento é que eu fiquei sabendo desse tipo, aí você fica, né, porra. Então, eu acho que é dia a dia mesmo, é tentar colocar isso como mantra e levar não só para alunos, mas para a nossa vida como um todo. É o que eu tenho tentado aí. Não significa que eu tenho tido sucesso, mas eu tenho tentado mais fazer isso. Tá, joia. Simone, por favor. Ok, obrigada, Eduardo, pela palestra. Eu acho que, como já foi dito, relevante falar de saúde mental, né? E, bom, a questão que eu queria colocar é... Eu tenho uma experiência aí há 5 anos, né, coordenando um grupo de apoio psicopedagógico na nossa instituição, pensando na promoção da saúde mental, né? Então, o que a gente faz em termos de mapear e ver situações? Eu acho que muito do que você estudou se reflete nos nossos estudantes, né? Você até fala um pouco disso, né? Porque é uma comunidade, eu acho que nós somos diferentes em algumas coisas, né? Assim, mais introspectivos, né? E isso tem um impacto muito grande nessas doenças e tudo mais, né? Mas assim, e ao longo desse tempo a gente também faz esses estudos, né? O pessoal da psicologia está junto no grupo, levantando questões dentro da nossa comunidade, né? Para atender, então, fazer a promoção da saúde mental. E aí é uma coisa que sempre me incomodou e eu queria perguntar para você, com exceção do 4º estudo, os outros estudos que você enviou e as pessoas responderam, eu sempre me incomodo porque quem responde é quem está sofrendo, né? E aí você tem dados que refletem nada, é resultado realmente. Eu não duvido que essas coisas aconteçam, mas assim, quem está bem, quem está feliz, não responde, né? Então, quer dizer, como que a gente lida com esses dados? Eu não sei se a gente tem uma maneira, né? Seria isso. E o quanto que a questão da mídia, né? Quando você trouxe um dado ali que eu não sabia, que se eu tomar aquele remédio eu vou ficar mais produtiva, aquilo lá me acende uma coisa, poxa, eu estou cansada, eu vou tomar. Né? Tem dados dizendo que o Setembro Amarelo, eu não sei se você sabe, mas as pessoas não falam mais de suicídio, porque é um mês que tem mais suicídios. Né? Então, as pessoas pararam de falar do tema. E aí, quando você coloca essas coisas, então, quer dizer, como é que você vê isso, né? O impacto da mídia em relação a isso e a questão dos dados das pessoas que estão bem e não respondem, né? Que impactam no resultado. Obrigada. Obrigado. Essa questão das pessoas que estão bem, que não respondem, acho que foi o 3º estudo que nós fizemos, como a gente utilizou. Eu concordo com você, né? Muitas vezes as pessoas não respondem, mas nesse estudo que a gente utilizou o PHQ-9, né, ele identificou pessoas que nunca tiveram históricos, alguns de problemas associados como esse, saúde mental, no passado, e foram diagnosticados ali, né, diagnosticados entre aspas, né, mas que quando a gente entrou em contato com essas pessoas, tipo, olha, deu aqui que... E as pessoas falaram, eita, realmente eu preciso olhar isso, né? Então, eram pessoas que acreditavam, de certa forma, que estava tudo ok. Né? Mas, assim, essa é a minha suposição. Eu não perguntei para eles do tipo, mas você falou que você estava bem antes? Mas, ao responderem aquilo ali, eles identificaram que não estava muito bem, que eram 68 pessoas com... depressão severa ou moderada severa, que já indicava o uso de medicamento e tratamento. Né? Então, é complicado. Né? E quando a gente olha para as empresas, muitas vezes as empresas não têm esse acompanhamento. Né? Então, esse meu colega mesmo, que é gerente de projeto dessa grande empresa, ele está vendo esse problema recorrente. Ele falou, olha, eu tenho visto na minha mesa, semanalmente os meus desenvolvedores chegam. Ele falou, eu tenho feito mais um trabalho de psicólogo do que de gerente de projeto. Eu falei, tá, mas quais são as ações que a sua empresa está tomando em cima disso, ou o que você passa para a sua gerência e o que está sendo feito? Nada. Nada nesse sentido. Né? Então, assim, às vezes a gente até faz comentários meio cruéis, né? Ele até comentou, acho que é coisa da nova geração, a nossa geração trabalhava não sei quantas horas e tinha aquela carga de estresse toda e você não via
as pessoas quebrando, como dando esses crash, como agora e tal. Então, hoje também, as pessoas estão, eu acho, de certa forma, em algumas empresas também levantando a bola e dizendo, olha, eu não estou mais aguentando. Eu acho que esse papel de divulgar aspectos como burnout e esses índices de, poxa, olha, o Brasil é o primeiro país em ansiedade, né? O Brasil é o 5º país, está na 5ª posição em depressão. A gente vai deixar isso passar, não é em outro ambiente. Ambiente de empresas isso tem ocorrido também. E a gente sabe que a nossa área é uma área complicada, né? Como você falou, as empresas estão, de certa forma, por outro lado, criando esses ambientes, mas a gente viu que as pessoas não vão para esses encontros da empresa de happy hour, as pessoas não têm utilizado essas áreas de lazer, de descanso, esses outros aspectos que poderiam estar, de certa forma, remediando aí essa situação. Não sei se eu respondi tudo. Oi, bom dia. Bom Muito dia. obrigada pela palestra, é um prazer estar aqui. Tenho vários pontos que quero falar com o senhor, mas eu serei breve, vou falar mais uma parte informativa, até porque aqui tem mais que gente. fase. Desculpe. Que fase. Desculpe. É verdade, vou tirar esse slide aqui. Tirar esse slide. É verdade. Mas então, esse ponto é mais informativo mesmo, porque existe uma ferramenta que ela foi desenvolvida por um professor, doutor, engenheiro elétrico, em 2014, que se chama MyNoise. E basicamente ele trabalha com sistemas bineurais para poder facilitar o processamento de cognição das pessoas. E é muito utilizado, inclusive, por pessoas com TDAH. E é uma coisa interessante, e talvez possa até ser um fruto de um trabalho, por exemplo, entre o senhor e o professor Kiev, que tem uma coisa bem parecida, que é tentar descobrir o impacto de ondas bineurais na cognição de profissionais de engenharia de software, por exemplo. Legal. Então, basicamente, existem muitos pontos que são importantes e que são até necessários para poder ser utilizado por todo mundo que está aqui, porque eu acredito que a maioria pode ter tido um burnout durante o período do Covid, porque a taxa de burnout também foi aumentada. Inclusive, as pessoas mais atingidas foram as pessoas neurodivergentes. Por isso que muita gente acabou descobrindo a neurodivergência. Então é uma coisa bem bacana, mais uma vez não era pergunta, era mais informação. Legal, obrigado. Com certeza eu tenho interesse em saber mais do trabalho. Acho que temos tempo para 2 perguntinhas rápidas, uma aqui e podemos terminar lá, pode ser? Eduardo, muito obrigado mesmo pela palestra, né? Eu vejo que saúde mental na área de desenvolvimento não é divulgada, né? A gente não consegue ver essas questões, né, específicas. E eu tenho basicamente 2 perguntas, né? Uma, eu até aproveito o gancho da professora, né, que ela falou a questão do suicídio, e eu queria ver contigo se você fez, né, se teve, a pesquisa teve algo relacionado também a suicídio ou tentativa, né, de suicídio entre os profissionais, né, se teve algo relacionado a com esses dados. E a outra é a questão do bem-estar, né, profissional, né, também questão de trabalho e tal, relacionado, né, a home office e a trabalho no escritório. Digamos assim, qual seria mais benéfico, né, psicologicamente falando, se teve algo com esse viés, tá? E, de novo, muito obrigado pela palestra, tá? Foi excepcional. Obrigado. A gente não tocou nesses 2 pontos com relação ao suicídio, a gente não abordou, mas nós tivemos alguns reportes, principalmente no período da pandemia, em uma resposta, acho que eu até coloquei uma delas que um participante colocava, né, dizendo, eu pensei, né, em tirar a própria vida e tal, né, então tiveram relatos desse tipo, olha, eu tive ataques de pânico, eu pensei em coisas desse tipo, mas a gente não abordou. Com relação a home office e permanecer, nós não fizemos isso, mas
tem alguns outros estudos da comunidade que abordam alguns desses aspectos, não alguns no período da pandemia, tem alguns trabalhos nesse sentido, e tem o trabalho, acho que eu mostrei um dos trabalhos ali do Tom Zimmerman, da Microsoft Research, onde eles olham alguns aspectos do ambiente de trabalho, características, disposição, como isso impacta. Mas são pontos certamente interessantes e, assim, são realidades diferentes, né? Então, algumas pessoas estavam com filho pequeno em casa na pandemia, sem ter infraestrutura para trabalhar, foi aquela loucura. Outros trabalharam em empresas que a empresa deu um certo suporte, mandou mesa, deu um grant para eles comprarem uma infraestrutura para trabalhar em casa. Então, tiveram casos bem diferentes. A gente não conseguiu mapear todos, mas, assim, pelo menos minha experiência e algumas que eu vi ao redor foi algo certamente complicado para todo mundo, né? E isso gera consequências até hoje aí que a gente está carregando. Obrigado. Eduardo, bom dia. Obrigado pela palestra. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Em ambiente de desenvolvimento de software, principalmente na indústria de software, quanto à questão de equipes subdimensionadas, ou seja, você tem muita demanda para pouco profissional ou, vamos dizer assim, uma dificuldade entre o ambiente de DevOps e de desenvolvimento, essas situações todas de estresse que criam contra a questão da pressão de quem demanda as atividades e quem entrega, conseguiram concluir alguma coisa quanto à questão de situações que são cumulativas, ou seja, uma equipe que trabalhou, vamos dizer assim, sábado, domingo para resolver um problema, na outro final de semana a mesma coisa, chegou um ponto lá que o pessoal começou a se atritar entre si, começou a ter atrito entre desenvolvedores e gerentes. Vocês tiveram algum mapeamento nesse sentido, resultados sobre isso e, vamos dizer assim, formas de resolver isso? Não, a gente não olhou, mas certamente a gente sabe que isso é algo que acontece, né? Eu trabalhei um certo tempo em empresas que tinham algumas dessas características e em determinados momentos, quando ficava naquele processo de hora extra, e fim de semana e tal, chega um momento que esses atritos acabam certamente ocorrendo, né? Você não quer mais ver a cara daquela pessoa ali ou daquele time e tal, mas a gente não chegou a observar esses aspectos, mas são pontos aí para serem certamente explorados, né? Tem muita coisa que a gente pegou alguns pontos, né, alguns recortes, tem várias limitações também nos nossos trabalhos, ou seja, tem uma avenida muito grande aí para ser explorada, mas a gente acredita que essa interação com as empresas, com os profissionais, é importante também, esse tipo de feedback, para planejar também estudos futuros, né, para que a gente não acabe também fazendo determinados estudos que ficam desconectados da realidade ou dos profissionais ou das empresas. Então, esse casamento aí, mais uma vez, é importante na área. Gente, infelizmente a gente não tem tempo, né, para mais perguntas, que a gente vai para o coffee break. Eu queria que vocês agradecessem de novo a ele. Obrigada mesmo, viu?